Oi, realezas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é realeza, cuide de você. E esse é um dos temas que, independente de outros vídeos que eu fizer, esse vai ser o mais importante. Porque muitas das vezes a gente não tem essa consciência de cuidar de nós e a gente acha que tá cuidando. A gente precisa cuidar do nosso emocional, do nosso físico, do nosso psicológico e das coisas espirituais que existem além de só cuidar disso aqui, ó, do externo. A gente precisa cuidar do interno. Gente, eu passei há muito tempo da minha vida achando que eu estava cuidando de mim, mas eu não estava cuidando de mim de verdade. E por muito você diz assim, amiga, eu tô cuidando de mim porque eu tô fazendo terapia, eu tô me alimentando melhor, eu tô indo pra academia. Mas se você estiver estendendo seu limite dentro do dia pra você fazer tudo, dentro da sua rotina de trabalho, dentro da tudo que você resolve, você não tá cuidando de você. Então você precisa entender e colocar tempo de espaço pra você cuidar de você. Se você faz terapia no mesmo dia, academia, trabalho, cuida de não sei o que, resolve problema, não sei o que, nananana, tudo junto, você não tá cuidando de você. Você tá dando ao seu cérebro multitarefas. E o cérebro, ele não gosta de ser multitarefas. Por mais que a gente ache que isso é legal, mas não é. Então, às vezes, você tá enchendo o seu cérebro de várias coisas e simplesmente não tá cuidando de si quando você faz isso. E tentar resolver coisas e dizer assim, mas no final do dia eu tiro um tempo pra mim, descanso, boto minhas pernas pra cima, assisto que eu quero ler um livro. Mesmo você fazendo isso no final do dia, se acolhendo no final do dia, se você estiver enchendo o seu dia todo de várias coisas, você não tá cuidando de você. Outra coisa também, terapia. Por mais que seja uma terapia padrão, que ajuda muito, legal. Só que se a gente soubesse, terapia sistêmica também é muito importante do que só terapia, aquela terapia funcional normalzinha que todo mundo faz. A terapia sistêmica. Outra coisa, se todo mundo soubesse disso, é que cuidar de você também é você meditar. E às vezes as pessoas acham que meditar só vem do budismo. E não, meditar você pode estar em qualquer religião, você pode meditar. Meditações, ela contém frequências, ela contém cura e ela contém entendimento sobre o exterior e o interior. Então, quando a gente faz a meditação, a gente consegue trazer pra gente uma tranquilidade mais diferente. Eu sei que dentro do meu período, pra me adaptar a essa tranquilidade, porque eu sou uma pessoa muito agitada, uma pessoa também, às vezes, muito estressada no dia a dia, eu também estou aprendendo a tentar manter algumas coisas que é muito, as vertentes de algumas coisas dentro de mim são muito afloradas e eu sou muito estressada, muito pra frente, muito agitada, e eu tô tentando, né, dentro desse caminho da meditação, dentro desse caminho de entender algumas coisas, e também eu acredito em Deus, dentro da palavra do Senhor, né, por mais que muita gente não acredite, mas, assim, um equilíbrio total, assim, que eu encontrei em questão de mim mesmo. E um cuidado surreal, né? Mas para quem tem outras religiões também, entenda sobre sua religião. Procure seu propósito dentro da religião para você entender o que eu tô falando nesse momento. De você saber, de tentar encontrar um equilíbrio, porque a gente não é fácil. A gente já vem com várias coisas, várias bagagens do nosso passado, dos nossos antepassados, da nossa família. E também já vem com traumas adquiridos. Traumas adquiridos pela gente mesmo, traumas adquiridos na infância. Então é uma bagagem muito grande. Então às vezes a gente deixa tudo isso passar achando que o que a gente tá fazendo é beleza e a gente tá tranquilo. E uma coisa que eu tô aprendendo muito agora é sobre a neurociência, porque a neurociência destrava coisas no seu cérebro que você nem imagina. E ele tira totalmente aquele foco de que você tá cuidando de você, porque você vê que você tá fazendo tudo errado. Porque na sociedade foi empurrando que a gente tinha que fazer algumas coisas e que isso é normal, ser multitarefas, ser uma pessoa organizada, mas ter várias coisas pra fazer no dia a dia não é legal. E a gente começa a conhecer sobre a neurociência e os cuidados com o nosso corpo e a gente fica assim, cara, eu tô fazendo tudo errado, eu não tô cuidando de mim de jeito nenhum. Então, essas coisas que eu digo pra vocês. E algo também que eu aprendi que é muito importante, gente, é que por mais que a solitude ela seja saudável, a gente saber ser sozinho, mas tanto a neurociência, quanto a espiritualidade, quanto a ciência diz que não é legal. As pessoas estão implantando na sociedade que ser sozinhos é legal, mas pra nossa saúde não é. Não é legal ser sozinho pra nossa saúde. Você tem que aprender a lidar com todas as suas coisas sozinhos, mas não é legal ficar sozinho. E por mais que a gente entenda que no mundo de hoje, às vezes é muito importante ter saúde e ser sozinho, porque as coisas não são fáceis, as pessoas são mentirosas, falsas, etc. A gente sabe tudo que tem no mundo, mas não é legal. E por mais que você tenha aquele trauma de querer ser sozinho, porque pessoas fizeram várias coisas com vocês, entendam que um momento na sua vida você vai achar uma amizade legal, você vai achar um relacionamento legal, você vai achar alguém que você possa chamar de família, por mais que você não tenha esse lugar de fala, sabe? Mas um momento, Deus, as coisas boas do universo, a frequência, se você emitir essa frequência pro universo, você vai encontrar pessoas legais na sua vida, por mais que agora nesse período você olhe assim, poxa, eu acho que não, mas vai, gente, no final vai sim. E acredite muito nisso. Então, não acredite que você só vai ser curada o tempo todo só. Porque tem curas que você precisa de outras pessoas pra realizar essa cura. Vai ter momentos que você vai precisar se curar e que o universo vai te distanciar das pessoas pra você entender a você mesmo. Mas vai ter momentos que o universo ele vai trazer pessoas pra te ajudar no fim do seu processo de cura, que é aquelas pessoas que estão alinhadas com o seu propósito na frente, alinhadas com o que você realmente acredita sobre a sua vida e alinhadas pra te tirar daquela vida medíocre que você vivia pra uma vida e um tempo novo, realizações novas. Então a vida está em constante movimento, vai ter ciclos que você vai estar até o final, vai ter ciclos que você não vai, e é importante que você tenha a mente preparada e cuidada pra você entender sobre isso, porque se você não entender que os ciclos, eles são importantes, o seu crescimento, você não consegue, você acaba se sabotando.
Isso aí que eu vou dizer, talvez amiga nenhuma fale pra você, mas não ignore os sinais que o seu corpo dá. Porque às vezes, quando você perde a vontade de fazer algo que você gostava muito, perde a vontade de comer, perde a vontade de se arrumar, perde a vontade de fazer coisas que pra você era naturalmente, seu corpo está dizendo que ele tá precisando de cuidados. E a depressão, ela vem quando você menos espera. E outra, tem gente que tem depressão e nem sabe que tem depressão. E as pessoas que estão ao redor não tratam depressão como algo sério. Então você precisa, quando você identificar esses sinais no seu corpo, você precisa olhar pra você e dizer, não, eu preciso me cuidar. Porque às vezes as pessoas que estão ao seu redor ignoram demais. A população de hoje sabe a importância que o psicólogo tem, sabe a importância que a terapia tem, mas às vezes eles não sabem a importância também de ajudar alguém que esteja passando por uma depressão. As pessoas ignoram muito. As pessoas hoje não querem ajudar o outro, né, nessa forma, porque dizem, eu já tenho um problema demais. Realmente hoje tá todo mundo precisando de ajuda. Mas se você tiver um amigo também que tá passando por essa situação, e que você vê que ele já não é mais o mesmo, que ele perdeu o brilho dele, que você não enxerga mais o seu amigo dentro dele, eu sei que pessoas mudam, mas às vezes seu amigo tá precisando de ajuda. Então se você também se reconhece que hoje você olha pra você e você entende que não é você, comece a pensar, talvez eu esteja passando por um processo que eu preciso dar atenção. Então, gente, o que eu digo a vocês é se cuidem. Outra coisa, não deixe também as palavras que as pessoas proferem sobre vocês ruins chegar no seu coração, porque isso faz a gente se sentir tão mal às vezes, e a palavra muitas das vezes ela tem poder. Então se você recebe aquilo de ruim do outro, você acaba machucando o seu interior. E pra às vezes isso sair de você, pra essa situação, essa palavra que a pessoa falou com você, curar demora um tempo, de 2, 3, 5 anos. Então é muito importante que você tenha cuidado com você, quando você também coloca pessoas na sua vida, quando você coloca amizades, quando você escolhe caminhos, quando você toma decisões. Porque o que você vai fazer, o que você vai escolher pode afetar completamente na sua saúde mental. E antes eu não fazia isso, antes eu queria caber no mundo das pessoas que eu gostava, mas tem gente que a gente gosta que não vai precisar estar na nossa vida, porque tem gente que, por mais que a gente goste, machuca muito a gente. E por isso que tem algumas psicólogas que falam que se seu pai, sua tia, seu irmão, seu namorado não te faz bem, você precisa sair daquele lugar. Então, de fato, gente, quando você escolher pessoas pra dentro da sua vida, escolham pessoas que não vão te adoecer. E muitas das vezes a gente não se coloca nesse lugar, a gente quer pessoas na nossa vida, a gente quer pessoas... E às vezes as pessoas não cabem na nossa vida porque vai fazer mal a gente, mas às vezes a gente não entende isso, a gente quer empurrar uma barriga às pessoas, e às vezes as pessoas podem adoecer você. Então é muito importante, eu quero que você escute isso com muita atenção. Não deixe de ver sinais. Não deixe de ver os sinais de quando algo tá ruim, você não tem que levar com a barriga. Eu sei que muitas vezes, pela sua família, você foi ensinada que amar e amor, sobre amizade, família e relacionamento, seja aguentar todas as situações. Mas, gente, tem momentos que a gente precisa entender que a gente não pode levar as coisas nas nossas costas da forma que foi ensinada a gente. E as pessoas acham bonito, né? Aquele amor de superação, de tudo mais. É bonito, mas quando você tá saudável. Mas se isso não for saudável pra você, não tem que levar. Sabe? Então muitas das vezes a gente veio de uma linhagem em qual o amor era, tipo assim, o amor era algo que você tinha que aguentar todas as coisas, até uma agressão. Então isso não é o certo. Às vezes a gente aprende que o amor é a pessoa te xingar toda hoje e amanhã tá com você. E gente, eu digo com você, eu já fui essa pessoa, tá? De tipo, também tá no lugar de ser o agressor. Digo assim, da questão de falar, nunca bati ninguém, mas tipo, de ser o agressor, de verbalizar coisas ruins para as pessoas. Então, muitas das vezes o que a gente põe também pra fora é muito do que tá aqui dentro. Quando a gente põe algo pra fora, é muito do que tá aqui dentro. Então, às vezes, você veio de uma linhagem de uma família que bateu, se afastar, o silêncio é legal. Mas, gente, uma coisa que eu digo a você, o silêncio, ele não é legal em algumas situações. O silêncio, ele é legal quando alguém expõe algo sobre você e quer que você reaja. Ou o silêncio é legal quando você já não tem mais solução naquele lugar, então seu silêncio é o que vai resolver. Mas tem situações, tipo, conversar com alguém, tipo, pedir perdão, em vez de só tomar atitude de arrependimento, mas a verbalização do perdão também é muito importante. Então tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Por isso que eu falo que terapia só normal não é o óbvio pra você. Às vezes precisa de uma terapia sistêmica, às vezes você precisa entrar realmente em um momento de cura com você mesmo, pra você realmente também saber lidar com a situação do seu dia a dia e também saber curar as pessoas ao redor de você. E quando você é uma pessoa curada, você cura as outras pessoas. Quando você é uma pessoa que ainda tem muita bagagem, você também acaba deixando bagagem nas pessoas e fazendo as pessoas também largar bagagem em você. Então, quando você perceber sinais de uma pessoa que você tá atraindo as pessoas que têm a mesma frequência que você, quando você ainda não está curado, você quer ver uma coisa em relacionamento, a gente acha às vezes que as pessoas que têm as mesmas características que a gente e passou pelas mesmas coisas que a gente são as pessoas mais perfeitas pra estar com a gente, mas não. Porque quando você não tá curado, você emite um som pro universo que essas pessoas que vão aproximar da sua vida são as pessoas que estão na mesma frequência que você. Pessoas não curadas, pessoas que não sabem a realidade delas ainda, pessoas que estão perdidas, pessoas que são ignoradas, pessoas que foram constantemente abandonadas, se for essa a sua frequência. Mas se for frequência de coisas boas, você vai atrair pessoas de frequências boas. E eu sei que às vezes, por a gente ser uma pessoa boa, a gente também atrai pessoas ruins na nossa vida sem querer, né? E a gente não entende por que a gente fica naquela pergunta, por que fulano de tal, que eu sou uma pessoa boa,
fez isso comigo ou está na minha vida sendo que eu não mereço, às vezes é você realmente, por dentro de você, que tá puxando essa frequência. Por mais que você não seja o que você passou, não fique na dor que você esteve, mas dentro do seu coração você ainda tem algo que não resolveu sobre aquele seu passado. Por mais que esse passado não venha sobre você hoje, mas às vezes tem algo que você não curou ainda. Então por isso que você não entende, porque você atrai pessoas que também têm a mesma frequência que você e você acaba se machucando. Então você precisa aprender a não atrair essas pessoas. Então pra você não atrair, você tem que se curar por dentro. Então se relacionar com uma pessoa que você identifica talvez seja uma burrada que você faça na sua vida. De verdade. A gente sempre escolha que o nível da capacidade da pessoa seja maior que o seu. Porque você aprende, sabe? E pessoas inteligentes mesmo, que não sejam aquelas pessoas que têm um nível da capacidade maior que você, mas só porque você não é maduro o suficiente, não tem a paciência de estar com você. É completamente diferente, sabe? Então, entendam isso. Quando vocês entenderem isso, vai ser muito melhor. E o tema foi esse hoje. Eu espero que vocês gostem. Tragam mais gente. Se gostar, compartilha, siga, curta, porque é muito importante. E nossa vida fica por aqui. Eu espero que você cuide de você mesmo. E um beijo.